Olá, seja bem-vindo a este canal para mais uma reflexão espiritual, mais uma reflexão bíblica para a nossa edificação. Thomas Merton, um famoso escritor do século XX, um monge trapista, ele escreveu: toda a minha existência, paz e felicidade dependem de uma só questão: descobrir a mim mesmo ao descobrir a Deus. Se o encontrar, eu me encontrarei. E se encontrar o meu verdadeiro eu o encontrarei. Não existe empreendimento mais importante do lado de cada eternidade do que buscarmos conhecer a Deus e conhecermos a nós mesmos. Essa não é uma tarefa fácil. Nós estamos vivendo em uma cultura que privilegia a aparência. É por isso que tantos estão desesperadamente cuidando da sua performance. Mas o chamado das Escrituras, do Evangelho de Jesus Cristo e de seus apóstolos, é para que priorizemos o cuidado com a nossa essência. É muito importante descobrirmos verdadeiramente quem nós somos, o propósito da nossa vida, qual a nossa missão nesse mundo. E é apenas investindo tempo e nos quebrantando diante de Deus que poderemos ser a cada dia iluminados para descobrir essas questões que farão uma grande diferença nas nossas vidas. A descoberta para essas grandes perguntas: quem sou eu? Por que existo? Qual a minha razão para viver? Qual a minha missão nesse mundo? As respostas a essas perguntas fazem uma grande diferença na qualidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com o nosso próximo. Já que vivemos numa cultura que privilegia a aparência, é uma tendência natural que muitas pessoas fujam da necessidade de buscar conhecer a sua própria essência. Muitos que se distraem com o cuidado com a aparência, com o investimento numa boa performance, essas pessoas muitas vezes negligenciam os aspectos mais importantes da vida, ou muitas vezes elas negligenciam as maiores prioridades que nós deveríamos ter do lado de cada eternidade. Conhecer a nós mesmos é decisivo para a qualidade da vida que nós haveremos de viver. Alguém já disse sabiamente que em cada um de nós existem 3 pessoas: a pessoa que pensa que somos, a pessoa que achamos que somos e a pessoa que Deus sabe que somos. Até um filósofo que não conhecia o Deus das Escrituras judaico-cristãs e que viveu antes de Cristo, um homem chamado Sócrates, ele exortava os jovens do seu tempo: conhece-te a ti mesmo. Nós só podemos conhecer a nós mesmos apropriadamente no processo diário do conhecimento do próprio Deus. Um dos profetas hebreus chegou a declarar, foi o Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa. E Jesus declarou na sua oração de João capítulo 17, sobretudo no versículo 3, ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todos aqueles que chegam à experiência, que experimentam o conhecimento do próprio Deus na vida diária, nas peregrinações desse mundo, eles terão uma visão apropriada e ajustada de si mesmos. Jamais terão uma autoestima exageradamente elevada, jamais terão uma autoestima baixa. Elas terão uma visão equilibrada de si mesmas. E quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos, a vida muitas vezes deixa de ser um fardo e as experiências que nós vivenciamos se tornam instrumentos pedagógicos para a lapidação do caráter
e o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que esta seja a nossa preocupação e que ouçamos a exortação do rei mais sábio da história de Israel em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem uma versão que diz que dele depende toda a sua vida. Que possamos estar preocupados em conhecer a Deus, como Ele se revela, conhecer seu caráter, conhecer sua vontade, conhecer seus atributos e até mesmo seus nomes, que revelam aspectos do seu caráter. E nesse processo, nesse aprofundamento do conhecimento de Deus, nós estaremos também nos aprofundando no conhecimento de nós mesmos. E disso dependerá a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica, o nosso fortalecimento espiritual, o nosso amadurecimento e o nosso enraizamento nos valores eternos. Que Deus lhe abençoe e lhe desperte, como também a mim, a cada dia, para buscarmos a Deus de todo o nosso coração, porque Ele se revelará àqueles que lhe buscarem com fé, aqueles que lhe buscarem com sinceridade e quebrantados. E ao encontrarmos o Senhor, encontraremos a verdadeira imagem de nós mesmos. Encontraremos verdadeiramente a direção mais segura para as nossas vidas nesse mundo cada vez mais turbulento e afastado dos propósitos para o qual ele existe. Deus abençoe a sua vida e se revele ao seu coração, à sua consciência, nesses dias de trevas, em nome de Jesus.